O crédito farto é um sedutor do consumo. Mas, se investir o dinheiro, você poderá pagar o seu veículo à vista e economizar em juros o valor de outro veículo. Mas, para isso, precisamos organizar as finanças, ter disciplina para guardar. Por isso, continuamos com as dicas do nosso educador financeiro. Lidar com o impulso de consumo é difícil, porque as pessoas esquecem de fazer o orçamento familiar. Marcar numa planilha o que ganha e o que gasta. Antes de você sair para as compras de Natal, eu recomendo que você coloque na ponta do lápis quais são as dívidas já assumidas para os próximos 120 dias. Como que você faz isso? Pega uma planilha, marca lá todos os meses, os próximos 4 meses aí que nós teremos pela frente. Relacione todas as compras parceladas que você já tem, as dívidas para esses 120 dias, e aí sim você vai ter uma real noção do seu verdadeiro poder de compra para as festas natalinas. Projete suas dívidas para os próximos 120 dias, que é o período mais crítico do ano. E aí você vai ver se você pode ou não fazer essas compras de Natal. Você vai saber o que você pode realmente comprar, qual é o seu limite de compra. Sem isso, a tendência é que você passe por um primeiro trimestre do ano muito difícil, um trimestre de endividamento. E isso tem que ser evitado. Tem algumas coisas que a gente precisa lembrar normalmente no começo do ano, né? Que são as contas, né, que aparecem tipo IPVA, IPTU, rematrícula escolar. Exato. Então, esse primeiro trimestre do ano ele é marcado por muitas contas extras. No mês de dezembro você tem um dinheiro extra que entra, que é o seu 13º salário. E muitos nem têm. Mas os que têm o 13º salário, veja, você tem uma renda extra que entra e várias despesas extras para você pagar no começo do ano, nesse primeiro trimestre do ano, que é IPVA, IPTU, rematrícula escolar, material escolar. Então é necessário um regramento financeiro da família muito grande para conseguir passar esse primeiro trimestre do ano sem turbulências e sem pedir empréstimos para bancos para pagar essas contas. Um outro exercício que é interessante propor é que cada um da família relacione um pedaço de papel, coloca lá todos os dias da semana, de segunda a domingo, aí numa outra coluna você coloca valor previsto, numa terceira coluna valor gasto e na última coluna valor realizado. Então, segunda-feira antes de sair de casa, você vai lá e marca, olha, hoje eu pretendo gastar no máximo R$20. Quando chegar no final do dia, marque em casa quanto você realmente gastou. E na última coluna, se você economizou, se gastou menos de R$20 ou se extrapolou aqueles R$20. O simples fato de você passar a anotar tudo aquilo que você gasta, já vai condicionar você a gastar menos. Você passa a prestar atenção em tudo aquilo que você gasta. Você passa a valorizar o seu dinheiro. Temos um caso recente aqui na nossa entidade, propomos esse exercício para um consumidor e ele passou a observar que ele tomava café da manhã fora, almoçava fora, jantava fora e que gastava por semana, juntando ele e sua esposa, R$400 em média por semana só com alimentação. Veja, são R$1.200 por mês comendo fora de casa. Hoje um dos grandes rombos das finanças familiares é a alimentação fora de casa. Além dela não ser saudável para a sua saúde, ela também não é saudável para o bolso. Então ela toma muito dinheiro, você gasta muito com isso sem perceber. Como é que o senhor pagou as compras hoje? Hoje eu paguei com dinheiro porque eu comprei pouco, mas normalmente eu pago no cartão.
E o senhor respeita assim o limite do cartão ou acaba estourando um pouquinho? Ah, eu respeito. Não dá para encarar os juros bancários, né? É muito alto. Não tem graça nenhuma engordar o banqueiro. Como é que a senhora vai pagar as compras hoje? Débito automático. Hoje, débito automático. Saiu o abono, né? Ah, e não vai usar o cartão de crédito? Ah, eu até tenho, mas eu não gosto muito de cartão de crédito não, porque a gente se embanana demais. Então eu prefiro fazer as comprinhas de acordo com o que dá. Cautela, né? Do jeito que tá as coisas hoje em dia. Tudo bem? Tá comprando muita coisa hoje? Bastante. E como é que você vai pagar? Eu vou pagar em dinheiro. É. Não vai usar o cartão de crédito? Não, hoje não. Mas às vezes você usa? Uso. Mas você costuma estourar o limite? Às vezes. Às vezes estoura. Agora no fim do ano você acha que tem que ter cuidado por causa das contas do começo de ano? Tem, porque chega no começo do ano tem IPTU, né? Tem tudo o negócio do carro, a documentação. Aí tem que segurar agora um pouco. Essa é a dica? É verdade, é a dica. E dá para se conter e comprar menos coisas? É difícil, mas tem que se segurar, né? Agora vamos dizer que um executivo de uma multinacional tenha o contrato de trabalho rescindido. O que fazer? Será que este executivo estaria preparado para diminuir o padrão de vida? E este parece ser um grande desafio para a maioria da população. Adequar o padrão de vida à realidade financeira. Gastar o necessário. É muito comum hoje o brasileiro viver um padrão de vida que ele não pode viver. Então hoje, se você tem uma renda de 5, 8 mil reais e você não se prepara para ter uma reserva financeira para enfrentar um problema futuro, a tendência é que você entre num estado de depressão muito grande e num endividamento muito grande também. Por quê? Porque se você recebe hoje 5 mil reais de renda, você tem que reservar no mínimo 10% dessa renda, ou seja, 500 reais por mês, uma conta poupança, para um eventual problema futuro que você venha a ter. Se você faz essa reserva de 10% do seu salário todo mês, ao longo de 2, 3, 5 anos, você terá dinheiro suficiente para se manter num período difícil. O problema é que ninguém está condicionado a fazer essa reserva de 10% do salário. E isso é o mínimo, hein? O recomendado é 20% da renda. Mas poupe 10% de sua renda. Vamos dar um exemplo prático. Se você poupar R$2 por dia, ao longo de um ano, no final desses 12 meses, você terá R$720 poupados. Né? Então imagine se você conseguir fazer isso com 10% do teu salário. A renda da família, ela tem que ser administrada da mesma forma que nós administramos uma empresa. Tudo tem que ser anotado, tudo tem que ser contabilizado. Tá? Então se você faz a tua reserva mensal, ao longo dos anos, na linha do tempo, você vai poder oferecer para a sua família mais qualidade de vida, mais segurança. Você vive de uma forma harmoniosa. A harmonia passa a prevalecer dentro do lar, por quê? Porque existe estabilidade financeira. A estabilidade financeira é muito importante dentro das famílias e dentro das empresas também. Né? Tem muito empresário que ganha muito num mês, torra tudo, anda de Porsche aí nas ruas, e no mês seguinte, o faturamento da empresa já não é o mesmo e ele não está preparado para enfrentar aquele mês de turbulências. Né? E as turbulências, quando vêm, elas vêm numa sequência, geralmente elas vêm numa sequência de vários meses. Então, isso tanto para empresas quanto para as famílias também. Então, a recomendação é regramento financeiro, reunião em família, os filhos devem participar desse orçamento familiar.
É muito importante que as crianças participem, porque as crianças conscientes quanto ao uso do dinheiro, elas passam a fiscalizar os pais. Todo excesso a própria criança fiscaliza. Então, se você vai para um supermercado com o seu filho, atribua a ele a tarefa de escolher determinados produtos. Passe a ensinar a ele como escolher o produto que é bom e barato, e não escolher marcas. Existem marcas caras e existem marcas similares, onde os produtos são tão bons quanto os de marca mais reconhecida, mas são bem mais em conta. Então, você fazendo esse exercício rotineiro com os seus filhos, você está criando cidadãos mais conscientes quanto ao uso do dinheiro e ao uso do crédito para o futuro e verdadeiros fiscais dentro do lar. Viu que boa dica do nosso consultor? A seguir, o que fazer quando se está endividado e com o 13º nas mãos? Até já!